Boa tarde, pessoal. Na segunda aula prática de fenômenos de superfície, nós vamos estudar o comportamento de soluções poliméricas. Essas soluções apresentam uma peculiaridade de comportamento devido ao tamanho das cadeias de polímeros que estão dentro delas, que são muito maiores do que o tamanho de uma molécula pequena de uma solução comum. Apesar dessas peculiaridades, a base do tratamento termodinâmico vai ser a mesma da adotada para moléculas de pequeno tamanho. A maior diferença está no fato de que as macromoléculas, elas apresentam desvios grandes no comportamento ideal. E para resolver este problema, nós vamos aplicar alguns tratamentos específicos, né, às teorias que são adotadas para descrever sistemas formados por moléculas pequenas. No experimento de hoje, nós vamos estudar soluções poliméricas diluídas. Mas quando uma solução é considerada diluída, qual é a extensão, qual é a concentração, qual é a faixa de concentração que nós iremos adotar para diferenciar uma solução diluída de uma concentrada, por exemplo? Para a gente definir isso bem, nós vamos considerar como diluídas as soluções poliméricas na qual as macromoléculas estão distantes umas das outras, de maneira que elas não possam se enxergar. Então, elas não conseguem perceber uma a outra. Então, quando uma ela sofre um movimento, a outra não interfere no movimento da outra. Então, existe uma concentração crítica, que é o C asterisco, na qual a viscosidade, né, de uma solução muda drasticamente quando está acima dessa concentração crítica, tá? Aqui nós temos uma concentração já no qual as macromoléculas interagem umas com as outras, quando flui, uma pode estar entrelaçada com a outra levando, então já não é considerado uma solução diluída, e aqui muito menos, né? Uma concentração muito maior do que a concentração crítica. Então, nós vamos trabalhar nesse sistema aqui de solução diluída. Bom, em relação às soluções de polímeros, uma solução é caracterizada por alguns parâmetros termodinâmicos. Então, nós temos o volume, a energia interna, a entropia, a energia livre de Gibbs, a entalpia. E no caso de um processo de solução, a gente costuma determinar as diferenças entre as funções termodinâmicas, como das soluções, e as mesmas funções dos componentes puros antes da dissolução. Então, no caso, a variação de energia livre, por exemplo, é a diferença entre a energia livre da solução e o somatório das energias livres dos componentes da mistura. Então, no caso, para a gente determinar se essa dissolução vai ser um processo termodinamicamente espontâneo ou não, a gente vai verificar através do cálculo da variação da energia livre. Então, nós sabemos que quando a energia livre é igual a zero, nós temos o estado de equilíbrio. Quando ela é menor que zero, o processo ocorre espontaneamente, enquanto que em valores de ΔG maiores que zero, o processo não ocorre ou não é espontâneo. Uma das funções mais importantes na caracterização do comportamento de cada componente da solução é a determinação do potencial químico, que é definido pela variação infinitesimal da energia livre de Gibbs de uma solução, que ocorre quando a gente adiciona, por exemplo, um mol, né, um número de mols do componente em questão. Então, aqui no caso, o polímero. Isso considerando a temperatura, a pressão e a quantidade de mols dos outros componentes como um valor constante. Então, isso aqui pela definição do potencial químico. Então, quando o mol de componente é adicionado, então vamos pensar no mol de polímero, o potencial químico ele pode ser considerado igual à energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs é igual ao potencial químico, que é a variação da energia livre de Gibbs quando se adiciona um mol do polímero. As relações termodinâmicas conhecidas, elas vão ser válidas para as funções parciais molares. Então, a mais utilizada será a energia livre de Gibbs. Então, nós conseguimos observar que vai depender da variação entálpica e da entrópica.
Então, nós precisamos analisar cada variação dela separadamente para entender como vai ocorrer a solubilização de um polímero. Então, como eu tinha dito antes, se ocorrer solubilização, a ΔG vai ser negativo, de forma espontânea. Em relação à mistura, a variação de entropia, o ΔS, vai ser sempre positivo, né? Porque eu vou ter um estado de maior desordem quando eu faço a mistura de um sistema com outro. Então, o que vai contar mais aqui seria a variação da entalpia, se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. Então, seria necessário que a entalpia tivesse uma variação menor possível para que o meu ΔG seja mais negativo e que essa dissolução seja mais favorável termodinamicamente. Então, para a gente analisar, né, a afinidade de um polímero com um solvente, a gente pode simplificar o comportamento de uma solução de polímero pensando em apenas dois componentes, que seja o solvente e o polímero propriamente dito. Nesse caso, nós podemos encontrar três situações. A primeira seria de uma solução ideal, uma situação ideal, no qual as interações entre as cadeias de polímero, polímero com polímero, ou as moléculas de solvente, então a interação de solvente com solvente e de polímero com polímero, seriam da mesma natureza do que as interações do polímero com solvente. Nesse caso, como não existe uma interação preferencial, não vai ocorrer nem consumo de calor e nem liberação de calor, e a variação da entalpia seria zero. Nessa situação onde não existe uma interação mais favorita, o arranjo das moléculas vai ser o acaso e a entropia dos sistemas vai ser função apenas da fração molar ou do número de configurações possíveis do sistema. Outras duas situações, no caso, né, de soluções reais, seria da interação do solvente com solvente e da interação do polímero com polímero serem maiores do que a interação do solvente com o polímero. Nesse caso, a gente não tem um processo favorável para a solubilização, porque essas interações do solvente com solvente e do polímero com polímero são maiores. E o terceiro caso seria no caso de que a interação do solvente com solvente e do polímero com polímero sejam menores que a interação do solvente com o polímero. Então, nesse caso aqui seria mais favorável à solubilização do polímero no solvente. Em relação a esses processos de dissolução, no caso do processo de dissolução de polímero, quando existe interação entre os componentes, né, então nós vamos formar o quê? Uma solução verdadeira, né? Pode ser formada uma solução verdadeira quando essa interação entre o solvente e o polímero é boa. Nesse caso, os componentes eles vão se dispersar espontaneamente sem a necessidade de realizar um trabalho externo. O sistema vai ser homogêneo, né, sem a ocorrência de interface. Essas soluções verdadeiras, elas são caracterizadas pela estabilidade termodinâmica e o sistema é constituído de uma única fase. Devido à grande diferença de tamanho molecular entre os polímeros e as moléculas de baixo peso molecular, algumas características podem ser observadas numa solução polimérica. Então, o que pode ocorrer? O inchamento. Nessa etapa aqui, que seria a etapa primeira do processo de dissolução, o polímero ele vai absorver moléculas do solvente e aumentando sua massa e volume, tá? Então, imagina um polímero seco, sólido, quando em contato com o solvente, ele começa a absorver essas moléculas do solvente. Então, as moléculas do solvente começam a penetrar nas cadeias desse polímero. Depois, o polímero incha e ele fica coexistindo algum tempo com uma camada de líquido puro, né, que fica ali na sua interface. E por fim, depois desse inchamento, as cadeias poliméricas vão se difundir lentamente no solvente até formar uma solução homogênea. E vice-versa, né? Aqui acontece o processo dos dois lados. Tanto as cadeias poliméricas se difundem no solvente, quanto o solvente se difunde nas cadeias poliméricas. Alguns fatores afetam o processo de dissolução. Eu coloquei aqui alguns que eu considero mais importantes, mas existe no livro de caracterização do polímero alguns outros que são citados. Então, em relação à natureza química do solvente e do polímero,
Essa dissolução vai ser uma medida das forças intermoleculares. Então, por exemplo, se a gente tem um líquido, um polímero apolar, ele vai se dissolver melhor num líquido apolar. E assim como um polímero polar se dissolve melhor num solvente polar. Então, a natureza química vai favorecer ou não, né, o processo de dissolução. O peso molecular dos polímeros é outro fator, né, que muda bastante, porque conforme o peso molecular aumenta, eu tenho uma extensão maior de cadeia polimérica para se dissolver no determinado solvente. O empacotamento das macromoléculas também interfere, porque quando os polímeros se empacotam de forma melhor, eles ficam com as cadeias mais justapostas, eles ficam menos solúveis, porque é mais difícil que os solventes consigam penetrar nessas cadeias empacotadas. No caso dos polímeros cristalinos, para eles se dissolverem, é necessário destruir a rede cristalina, o que vai requerer uma energia grande. Então, em geral, os polímeros cristalinos eles são insolúveis, até mesmo nos líquidos de polaridade semelhante. Em relação à temperatura, a temperatura ela pode influenciar negativamente ou positivamente a solubilidade. Então, existem alguns polímeros que são mais solúveis quando a temperatura aumenta, outros são mais solúveis quando a temperatura diminui. Existe algum diagrama de fase característico de sistemas polímero-solvente com temperaturas críticas de inversão de comportamento. É importante que vocês verifiquem isso no livro. O primeiro experimento, né, que nós vamos fazer hoje é o de determinação da viscosidade de soluções poliméricas diluídas. Os objetivos desse experimento é determinar as viscosidades relativas em relação às soluções poliméricas diluídas. Nós vamos ver que temos diferentes viscosidades relativas, dependendo da concentração das soluções poliméricas. Nós vamos determinar as dimensões moleculares de um polímero, ou seja, o tamanho do raio molecular, né, do novelo polimérico. E nós vamos analisar a afinidade de um polímero com o meio em que ele está inserido, utilizando medidas de viscosidade. Então, nós conseguimos prever se o polímero tem uma afinidade boa ou não com um determinado solvente. Para determinar essa interação da macromolécula e do solvente, nós temos 3 exemplos de solvente: o bom solvente, o solvente teta e o mau solvente. No experimento de hoje, nós vamos usar um bom solvente e um solvente teta. O que significa isso? No livro tem uma definição mais detalhada, mas o bom solvente é um solvente no qual o polímero ele se encontra num novelo expandido. Então, ele se abre, esse novelo se expande, se abre para interagir com todas as moléculas de solvente ao redor. E a gente diz que o alfa, que é o grau de expansão do novelo, é maior que 1. No solvente teta, a gente considera que o novelo polimérico ele não é perturbado em suas dimensões, então seria a condição ideal para determinar o tamanho do novelo polimérico e a massa molar desse polímero. Nesse caso, o grau de expansão seria igual a 1. E um mau solvente seria aquilo na qual o novelo polimérico se contrai ou se colapsa. Então, não existe interação boa entre o polímero e o solvente. Nesse caso, a expansão polimérica é menor que 1. Para esse experimento 1, nós vamos fazer a determinação da medida do tempo de escoamento entre duas marcas num viscosímetro capilar. Aqui eu coloquei alguns exemplos de viscosímetro capilar e esse aqui seria o que nós vamos usar, que é o viscosímetro de Cannon-Fenske. Nesse viscosímetro, nós vamos colocar a solução polimérica por essa extremidade mais larga e depois nós usaremos uma pera para sugar o que está nesse bulbo maior aqui para cima desses 2 bulbos menores. Então, é feita uma medida de tempo de escoamento entre 2 marcas. Isso vai ser feito com soluções de diferentes concentrações do mesmo polímero e nós vamos também determinar o tempo de escoamento do solvente puro, para poder fazer as medidas e os cálculos necessários para o relatório. Aqui nós temos um vídeo que pode mostrar bem isso que eu estou falando. Esse vídeo é um pouco longo, eu deixei o link aqui, mas tem um trecho dele em outro vídeo.
Bem, eu vou colocar esse vídeo então para vocês verem como que se faria essa determinação experimentalmente. Nesse momento que ele passou aquele primeiro menisco, é o momento que tu ia acionar o cronômetro. Nesse vídeo que ele tá mostrando, né, como é que faz a montagem, né, mas acionaria o cronômetro naquela primeira parte ali, na primeira menisco, e aí depois tu, enquanto ele tá escorrendo, tá indo, tu vai contando o tempo, e aí quando ele chega nesse segundo aqui, aí tu para o cronômetro para verificar qual foi o tempo. Então, para esse aqui, a gente coloca a solução ali dentro do viscosímetro, vai usar a pera de sucção para fazer com que a solução de polímero ela suba. Então, ela vai subir. Então, como eu tinha falado, a gente faz esse teste com as soluções de polímero em diferentes concentrações, mede esse tempo, e o solvente puro. Então, a gente vai utilizar o solvente puro e vai utilizar as soluções de polímero para determinar qual é o tempo de escoamento entre uma marcação e outra. Esses aqui são os dados que vocês vão utilizar para fazer o relatório. São dados reais que foram obtidos por mim em outra ocasião, de uma solução de PEL, então eu tenho a água pura, que é o solvente utilizado, e as soluções foram preparadas de PEL com água, concentração de 0,8 a 4 gramas por decilitro, e foi determinado o tempo de escoamento da água pura em duplicata, bem como para as outras concentrações. Depois foi utilizado um solvente teta, e as soluções do mesmo polímero de mesmas concentrações foram preparadas com o solvente teta, e aqui foram os tempos de escoamento dessas soluções pelo viscosímetro capilar em duplicata. Então, eu quero que vocês tirem a média desses valores que estão em duplicata e calculem a viscosidade relativa, específica e a viscosidade reduzida. O viscosímetro, ele permite nós calcularmos determinados a viscosidade absoluta de um fluido através dessa equação, em que a viscosidade está relacionada com a altura do líquido, a densidade, o raio do capilar, o tempo de escoamento, o comprimento do capilar e o volume do compartimento que contém a solução. Se a gente fizer a relação, né, dessa viscosidade de uma solução dividido pela viscosidade do solvente puro, nós vamos chegar nessa relação em que a viscosidade relativa, que é a razão dessas viscosidades de solução e do líquido puro, é igual a T sobre T0, por causa que todas as demais constantes vão ser eliminadas. A viscosidade específica é dada por essa equação aqui, então é a diferença da viscosidade da solução e da viscosidade do solvente puro dividido pela viscosidade do solvente puro, que é igual à viscosidade relativa menos 1. Aí a viscosidade reduzida é a viscosidade específica dividido pela concentração, e a viscosidade intrínseca a gente consegue calcular quando a gente leva a viscosidade reduzida com a concentração tendendo a zero. Para vocês entenderem melhor isso, eu vou mostrar um vídeo sobre esses cálculos. Depois, por fim, no relatório, vocês vão conseguir calcular a massa, né, molar de um polímero baseado na viscosidade em duas constantes, que é o K e o A, tá? Ou o alfa, que são constantes para o mesmo par de polímero solvente numa temperatura fixa. Então, existem catálogos poliméricos que trazem essas constantes para pares de polímero solvente. No roteiro do relatório, eu deixei lá especificado qual é o valor que vocês vão usar para K e para alfa ou para A, para poder calcular, então, essa massa molar do polímero. E também vocês vão determinar as dimensões moleculares. Então, isso vocês vão considerar as condições θ, que é a condição no qual o novelo polimérico ele mantém o seu tamanho original, não está nem expandido e nem contraído. Então, vocês vão usar essa equação aqui, que é a viscosidade, na condição θ. Então, vocês têm R ao quadrado aqui, que é a distância ponta a ponta,
tá? Então, nós temos aqui no desenho, não tá explicando. Ah, aqui, ó. Então, considerando aqui que um polímero começa aqui, tem toda faz toda essa volta, a cadeia polimérica que termina aqui, esse R quadrático é a distância média de uma ponta até a outra, tá? Enquanto que o S seria o raio de giro quadrático médio, em condição θ. Então, eu quero que vocês calculem, né, o raio de giro, que tá aqui. Então, quando a gente acha o R na condição θ é igual a 6 vezes o S na condição θ. E eu quero que vocês achem o R também. Então, vai ser φ vezes R elevado a 3 meios dividido pela massa molar. Para o relatório, isso aqui está todo lá no roteiro. Então, eu quero que vocês determinem a viscosidade específica reduzida das várias soluções de PEL em água e no solvente θ. Eu quero que vocês determinem a viscosidade intrínseca do PEL em água e solvente θ. Eu quero que vocês determinem as dimensões da cadeia polimérica do PEL em condição θ, assim como que é a distância e o raio de giração, então a distância quadrática média e o raio de giração. Quero que vocês determinem também o fator de expansão do novelo polimérico em água. Eu quero saber se o alfa é igual a 1 maior que 1 ou menor que 1, vocês precisam justificar isso. Apresentem todos os cálculos dos gráficos necessários, façam isso na planilha Excel, fica mais tranquilo. E daí vocês respondam as perguntas do roteiro. E aqui tem um vídeo para vocês que mostra, né, como que vão ser esses cálculos do relatório. E agora como é que a gente faz o cálculo? Então, a gente faz para cada ponto em que a gente fez, para cada concentração de polímero, então a gente calcula a viscosidade relativa, dividindo o tempo de escoamento da solução de polímero e o tempo de escoamento do solvente. Com esse valor de viscosidade relativa, a gente calcula a viscosidade específica, que vai ser essa viscosidade relativa menos 1. Tendo esse valor, a gente vai calcular a viscosidade específica reduzida. E vai ser calculada como? Dividindo essa viscosidade específica, que é o N relativo menos 1, dividido pela concentração. E aí, com essa viscosidade específica reduzida, a gente vai plotar esse gráfico. Então, nesse gráfico, a gente vai ter nesse eixo a viscosidade específica reduzida e aqui cada uma das concentrações. Então, eu vou medindo, né, para cada ponto desses, ó, para essa concentração, qual foi a viscosidade obtida, e com isso a gente consegue determinar uma reta. Então, revisando, a gente vai calcular a viscosidade relativa, dividindo o tempo de escoamento da solução de polímero pelo tempo de escoamento do solvente puro. Com isso, a gente calcula a viscosidade específica, que é pegar a viscosidade relativa menos 1. Quando a gente faz isso, a gente está tirando o incremento, né, quanto que de incremento de tempo de escoamento ou incremento de viscosidade a gente tem quando a gente bota esse polímero nesse solvente. A viscosidade específica reduzida, a gente divide a viscosidade específica pela concentração. Então, para cada uma das concentrações, a gente vai ter um ponto. E fazendo um gráfico que é da viscosidade reduzida, viscosidade específica reduzida pela concentração, a gente vai ter uma reta. E com essa reta, o ponto em que o limite de concentração para concentração igual a zero, então se a gente continuasse essa reta aqui, ela vai chegar em um ponto, e esse ponto de intersecção é chamada de viscosidade intrínseca. Então a gente plota a reta, faz a equação da reta para descobrir qual é o ponto em que essa reta cortaria o nosso eixo para concentração, então para o limite de concentração igual a zero, e aí isso vai ser o nosso coeficiente linear da equação da reta. Se aqui a gente tem essa aqui como sendo a equação da reta, o coeficiente linear é esse 0,553. Esse 0,553 é a viscosidade intrínseca desse polímero. Com essa viscosidade intrínseca, a gente pode utilizar essa equação, que é a equação de Mark-Owen, que diz que a viscosidade ela é igual a uma constante vezes a massa molar viscosimétrica elevado ao expoente A. Para cada par polímero solvente, a gente já tem um valor de K e um valor de alfa tabelado, e na verdade eles são determinados experimentalmente. A gente pode fazer uma determinação experimental para determinar qual é o valor de K e qual é o valor de alfa. Mas nesse caso desse experimento que eu passei, que a gente está utilizando como base,
esse K e esse alfa já estão tabelados, então a gente vai utilizar os valores obtidos nessa equação aqui para calcular o valor da massa molar. Então, esse N é a viscosidade intrínseca, que é o coeficiente linear dessa equação aqui, 0,553. Aqui o alfa a gente tem como 0,717 e o K é 12 vezes 10 a menos 5. Então, substituindo os valores, a gente acha para esse sistema uma massa molar de 144.517,67 gramas por mol.